Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão sem lavar com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai o teu pai ou a sua mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai ou a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E esta pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como essa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, um mestre da lei, um fariseu, quem eram eles? Eram pessoas que conheciam muito bem a palavra, o que nós chamamos Torá, quer dizer, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles conheciam muito bem, sabiam passagens de cor, estudavam muito para interpretar. Mas a questão é justamente essa: como é que nós interpretamos a palavra de Deus? Nós que somos cristãos devemos conhecer a Bíblia. O cristão não pode se dizer cristão se não conhece a palavra de Deus. Nós precisamos ler, nós precisamos meditar, nós precisamos aprofundar a palavra.
entender qual o seu significado. Por exemplo, quando você vai num outro país, ou até mesmo dentro do nosso país, existem costumes da cultura que a gente não entende. Então, palavras, expressões, modo de ser. Até, por exemplo, uma coisa muito simples. Você vai cumprimentar alguém em São Paulo, vai cumprimentar alguém aqui no Rio de Janeiro, né? Dar um beijo, 2 beijos ou 3 beijos no rosto. Em cada lugar tem diferença. Em um lugar é só um beijo. Se você dá 2, a pessoa até se assusta. Nos outros lugares, se você não der 2, só der 1, também fica assim. Nos outros lugares ainda são 3. Então, claro, isso é um exemplo muito simples para a gente compreender. Assim também, nesse exemplo simples que eu estou dando, de quantos beijos se dá no rosto de uma pessoa, de acordo com o lugar como que se está, assim também a palavra de Deus. A gente deve ler, meditar, compreender. Claro, é um escrito muito antigo, tem mais de 2000 anos. Então, a gente precisa ir numa formação que se explique os costumes. Por exemplo, tem uma determinada parte do Evangelho que Jesus fala assim: quem não odiar seu pai, sua mãe, não é digno de mim. Está escrito isto lá no Evangelho. Mas alguém vai dizer, mas como eu vou odiar meu pai e minha mãe? Mas aí nós compreendemos, o texto foi escrito na cultura de Jesus, e a cultura deles é assim: para você falar bem de uma pessoa, então você rebaixa a outra. Quer dizer, não é que é para odiar o pai e a mãe, não, de forma nenhuma. Mas entre uma criatura humana e Deus, nós devemos amar sempre, em primeiro lugar, a Deus. Então, entre uma criatura humana e Deus, Deus está em primeiro lugar. Então, para falar assim, quem não odiar seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo. Mas não é que é para odiar literalmente o pai e a mãe. Claro que não, até porque nós acabamos de ouvir que Jesus mesmo citou: Moisés vos diz, está na vossa lei, honra teu pai e tua mãe. Então, honrar significa amar, significa respeitar. Então, não é para odiar o pai e a mãe, mas entre o pai e a mãe, entre o marido, a esposa, os filhos, Deus sempre deve estar em primeiro lugar. Deus nunca pode sair do primeiro lugar nas nossas vidas. Então, a questão é como nós interpretamos a palavra. Às vezes, como por exemplo, naquele texto do Evangelho que Jesus diz assim: se alguém te dá um tapa na face direita, oferece também a esquerda, né? Oferece a outra face. Mas aí quando você vai lendo a paixão de Jesus no Evangelho de São João, Jesus dá uma resposta para Pilatos e vem um homem e bate no rosto dele. E Jesus fez o que? Ele deu a outra face, ele falou: se eu estou errado, mostra-me aonde eu errei. Mas se eu estou certo, por que você está me batendo? E alguém pergunta, mas não, Jesus mesmo não falou que era para dar a outra face? Sim, mas isso é uma linguagem figurada. Quer dizer que nós devemos ter sempre a iniciativa de fazer as coisas. Nós não devemos cansar de fazer o bem. É isso que Jesus está dizendo quando diz, quando te bate numa face, oferece também a outra. Não é para a gente ser bobo. Claro que não. Então, está tendo uma briga, a gente entra na briga, eu vou apanhar, eu vou tomar muita bordoada na cara porque Jesus falou. Não, claro que não é isso. Nós devemos então saber compreender a palavra. E Jesus está discutindo com os fariseus justamente por causa disso. Porque os fariseus acusam os discípulos de Jesus de comerem o pão sem lavar as mãos. Então Jesus estava apoiando que as pessoas fossem, como a gente fala, porcas, que as pessoas fossem sem higiene? Não, claro que não. Jesus, ele lavava as mãos também. Jesus cumpria todos os preceitos. O problema é que os fariseus, eles estão fixados somente
no ato exterior. Esse é o problema. É como aquela pessoa que ela vem, ela reza, ela se ajoelha, ela faz tudo certinho, conforme diz o rito. Ela faz tudo certo. Ela faz o ritual todo certinho. Ela responde na hora certa, ela está sentada na hora que é para estar sentada, em pé na hora que o rito diz que é para se levantar, de joelhos na hora que é para ajoelhar. Enfim, ela cumpre todo o rito, mas o coração dela não está em sintonia com aquilo que está sendo rezado. Termina a celebração, ela chega em casa, ela briga com as pessoas que ficaram em casa, ela joga a palavra de Deus na cara das outras pessoas com raiva, sem cuidado, sem nenhum amor, sem nenhuma misericórdia, sem nenhuma paciência. Quer dizer, então, esta pessoa, ela faz exteriormente o rito muito belo, ela cumpre tudo certo, como por exemplo, você vai numa celebração de casamento. Então as pessoas preparam bem a celebração. Então são as vestes bem feitas, bonitas, e é claro, deve ser mesmo, é um momento muito importante. Aí tem músicas, enfim, todo o cerimonial, as pessoas se emocionam, ou o vestido da noiva, o buquê, aquele rosário bonito no braço, na mão da noiva, mas depois do casamento ela não reza uma Ave Maria. Nunca reza, ou reza muito pouco, ou não entrega a sua vida a Deus. Eles entram com a imagem da Sagrada Família, entram com a Bíblia, mas aí depois foram para a lua de mel. Rezaram, não rezaram, meditaram a palavra de Deus, leram os textos bíblicos que foram proclamados no seu matrimônio, rezaram antes da sua união. Não rezam, não põem a sua vida diante de Deus. Quando surge um problema na vida, um dos dois já fala: vou voltar para a casa dos meus pais, não quero mais continuar casado, vou te abandonar. Ou pior, né? Existe o adultério, as divisões na família, as brigas. Então, quer dizer, fez o rito tão belo, tão bonito, mas não vive aquele rito. É um rito exterior, ele é vazio. Quantas vezes a pessoa reza o seu rosário, mas na hora de entregar a vida a Deus pelas mãos de Nossa Senhora não o faz, ou vai procurar em outros lugares contrários àquilo que nós cremos, que são totalmente contrários, são até contraditórios à fé cristã. Ou seja, tem uma religiosidade vazia, sem significado, faz um rito exterior muito bonito, mas o coração está vazio. Como Jesus fala no Evangelho: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí o Evangelho então questiona a cada um de nós. Nós estamos louvando a Deus, nós estamos nesta igreja, santuário, coração eucarístico de Jesus, essa igreja tão bela, tão maravilhosa, mas o nosso coração está realmente em Deus? Nós estamos derramando a nossa vida no altar? Nós colocamos no altar as nossas dores, as nossas alegrias, a fadiga do dia, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, o nosso pecado? Ou ainda, como diz Jesus no Evangelho, Jesus dá um exemplo muito concreto. Vocês, ele fala para os fariseus, para os mestres da lei, vocês sabem que a lei de Moisés diz: honra teu pai e tua mãe, mas na hora de auxiliar teu pai e tua mãe que necessitam, você fala: o recurso que eu poderia te ajudar, eu vou ofertar na casa de Deus, porque é corbã, quer dizer, porque é consagrado a Deus. O meu dízimo, eu deixo de dar um remédio para meu pai, para minha mãe, para alguém que necessita, para ofertar na casa de Deus. A casa de Deus precisa, mas
no primeiro lugar quem precisa são os teus pais, porque eles te deram a vida, porque eles foram os instrumentos que Deus se utilizou para te dar a vida. Quantas vezes o pai já está com uma doença mental, com Alzheimer, com Parkinson, a gente coloca os pais numa casa de repouso, num lugar para que os outros cuidem. Não, mas eu estou pagando. Claro, a pessoa está pagando, mas a questão não é pagar, é abandonar. Claro, às vezes a pessoa necessita de cuidados mais assim, técnicos, mais pormenorizados, que na casa a gente não vai saber dar, mas a pessoa abandona os seus pais naquele lugar. Quantas vezes a gente já não ouviu, ou quem sabe tem na nossa casa uma história assim, e pior que isso não aconteça, mas quem sabe alguém tratou o seu pai, a sua mãe assim. E nós estamos aqui com as mãos postas, bonitas, rezando e pedindo a Jesus: Senhor, toca na minha casa, toca na minha família, toca no meu matrimônio, Senhor, eu quero te louvar, eu e minha casa te serviremos. Mas alguém está lá na nossa casa precisando tanto de nós, e nós estamos negligenciando. É isso que Jesus está falando para os fariseus e mestres da lei, e chama-os com a palavra muito dura. Hoje essa palavra é até esvaziada, mas na época de Jesus era a palavra mais forte que podia se acusar alguém: hipócrita. Quer dizer, você fala uma coisa e você vive outra. Exteriormente você diz uma coisa, mas por dentro você é outra coisa, não só totalmente diferente, mas contrária àquela que você está dizendo. A sua boca fala uma coisa, mas a sua vida diz outra. E Jesus critica brutalmente, severamente a hipocrisia. Por isso, irmãos e irmãs, pedindo a intercessão dos mártires de hoje, Paulo, Mique e seus companheiros, peçamos ao Senhor a coerência na fé. Peçamos ao Senhor que aquilo que os nossos lábios professam, a nossa vida testemunhe. Peçamos que possamos fazer muito bem feitos os ritos. Os ritos devem ser respeitados, os ritos devem ser observados. Não cabe a nenhum de nós mudar os ritos. A igreja instituiu os ritos e nós devemos respeitá-los, mas os ritos realmente devem nos conduzir a uma verdade de fé. E o que é uma verdade de fé? É aquilo que nós cremos, vivemos, uma coerência na fé, que a gente seja coerente. Aquilo que a gente fala com os lábios, a gente viva como um testemunho de vida. As pessoas devem olhar para nós e compreenderem, de fato, este homem, esta mulher que vai na igreja, ele e ela vivem o Evangelho. A vida deles são exemplo para todos. Uma vez ou outra a gente pode usar a palavra, mas por primeiro nós devemos testemunhar, viver o Evangelho com nossa vida. Amém.